Fala turma, como é que vocês estão, né? Última aula, continuando mais uma aula aqui sobre os componentes articulares, né? Vamos voltar aqui a falar sobre a coluna. Última aula a gente falou aqui, ó, sobre as posições, né, do corpo em relação à coluna e aí o tanto que essa pressão causa entre os discos, né, nos discos intervertebrais. E agora a gente vai falar sobre algumas lesões mais comuns à coluna vertebral. E uma das que mais acontece é a lombalgia, perfeito? O que é lombalgia? Lombalgia é uma dor lombar crônica. Então, é uma dor lombar que fica por muito tempo, né? Deixa eu fechar aqui que eu acho que fica melhor, né, para ver. Então, a dor lombar crônica, a lombalgia, ela gera uma dor lombar crônica, perfeito? E aí, ela pode ser gerada por movimentos repetitivos, ou seja, muito movimento e vai para frente, vai para trás, frente, trás. Isso gera uma lombalgia. Levantamento de cargas ou transporte de cargas. E vai gerar uma lombalgia. Olha só por quê. Olha só esse cara aqui, tá certo? Esse gráfico é um cara ereto, do jeito que deveria ser, ó. Só que ele está segurando um peso aqui na frente, ó. E aí, por estar segurando esse peso, ele está próximo de 250 e ele está ereto. Qual é o peso? É simplesmente 20 quilogramas, não é nenhum peso tão grande. E ele está ereto. Olha o tanto que aumentou da pressão. Foi daqui para cá, ó. Pressão entre os discos. E esse daqui, ó, que está agachado pegando, ó, lá próximo de 350. E olha que ele está com a coluna ereta também, né? Esse aqui que está com a coluna errada, não adianta nem falar muito, ó, mas está aqui acima de 450, né? Então, isso daqui também pode gerar lombalgia. E agora nós vamos falar do que mais gera lombalgia, que é postura sentado. Perfeita postura sentado é uma das coisas que mais gera lombalgia. Por quê? Vamos ver aqui, ó. No caso A, B, C, D e E. Perfeito? Vamos de um por um. Mas antes vamos ver aqui, ó. Você sentado ereto, você pode ter, ó, uma pressão intradiscal alta, uma pressão intradiscal baixa, né? E você sentar errado nem se fala, olha só. Agora essa pessoa sentada aqui, ó, ela tá bem menor. Mas a gente vai ver que essa pessoa, ela se enquadra nesse caso aqui, ó, certo? Não sei. Então vamos lá. Postura sentada, uma postura ereta, tá certo? Só que é, com apoio na torácica, na coluna torácica, né? Que nessa cadeira que eu estou, ela tem apoio aqui na torácica, perfeito? Então, esse apoio na torácica, eu vou fazer isso aqui de vermelho primeiro. Então, esse apoio na torácica permite uma melhor descompressão, tá certo? Então, o que é que acontece? Deixa eu pegar aqui, perfeito, minha canetinha da coluna vertebral, certo? Então, vamos lá, o que é que acontece? Deixa eu botar aqui que aí fica melhor de ver, né? O que está acontecendo é isso, ó. Ele está com todas as colunas preservadas, né? Só que quando chega aqui, ó, no sacro, na região sacral, o que é que acontece? A perna está dobrada, a perna está flexionada. E aí, quando você flexiona a perna, você aumenta a pressão nessa região, porque mesmo que sem querer você tem um leve movimento da pelve, muito leve, tá certo? Além disso, você ainda continua tendo a pressão diária do peso gravitacional, beleza? Então, a letra A, ela estaria nessa situação, né? Que é você com apoio da torácica, sem apoio na lombar. Eu apontei com o dedo, viu, galera? Foi mal aí. Sem apoio na lombar. E aí você sentadinho de boa, retinho aqui, ereto, olha. Postura perfeita, bem direitinho. Você tem uma pressão, né? Como é que eu posso fazer para diminuir essa pressão? Olha aqui, ó. Opa, deixa eu mudar de cor.
Como é que eu faço para diminuir essa pressão? É bem simples, eu vou aqui e coloco, deixa eu fazer de preto, e coloco um apoio na lombar. Ah, pessoal, mas por que que alivia a pressão? Olha o que é que ele está fazendo. Ó. Ele está devolvendo a curvatura. Observe que a curvatura desse aqui está menor, está maior do que essa. Né? Essa daqui está muito pequena. Né? A gente observa aqui ó, que existe uma curvatura na região até um pouco acentuada. E essa aqui está um pouquinho menor, tá certo? Deixa eu só voltar aqui para ver se vocês identificam uma coisa. Observe que aqui é a cervical, aqui é a torácica, tá certo? Aqui é a lombar e aqui é a sacral, perfeito? Então, observe que ele separou as quatro. Então, um apoio aqui na região da lombar, né? Deixa eu botar aqui C, T, L e S, né? Um apoio na lombar já alivia essa pressão, né? Porque quando, mesmo você ficando ereto, observe que muitas vezes você tem que ficar assim, ó, e desencostar a lombar da cadeira. E aí, de repente, você acha melhor encostar para você ter um apoio. Então, mesmo você aqui, ó, ereto, direitinho, você teria que tirar a lombar do apoio das costas, né? Do apoio da cadeira. Para deixar o apoio da cadeira, você teria que curvar lá em cima, você teria que deixar essa parte, a torácica mais reta, né? Então, o apoio da lombar, ela facilita isso, tá certo? Só um apoiozinho. Então, você que está assistindo aí em casa, sentado, né? Seria interessante, pega uma toalha, enrola a toalha todinha, tá certo? Um objeto cilíndrico, e aí você coloca aqui na altura da lombar, que aí você vai forçar essa lombar aí para frente, devolvendo a ela a curvatura necessária, né? A curvatura ideal que ela deveria ter, e aí você, olha só, abaixa a pressão intradiscal, né? Olha só, pressão discal, né? Disc pressure. É isso que está escrito aqui embaixo nessa seta, tá certo? Quanto mais ela vai diminuindo, menor vai ser a pressão intradiscal, tá certo? Então, para diminuir a pressão no meu disco, se eu já tenho problemas na lombar, o ideal é coloca um suportezinho, tá certo? Se você observar a cadeira gamer, que é aquelas cadeiras do pessoal que trabalha com isso, né? Que é gamer mesmo, que tem que passar, muitas vezes passa 48 horas sentado, 24 horas sentado, tá certo? A cadeira gamer, ela já vem com esse apoio na lombar, né? Então, ela já alivia essa pressão que a gente sente na lombar, perfeito? Como é que eu posso diminuir mais ainda? Outro nível de diminuição é essa C, que é inclinar a cadeira, tá certo? Agora eu vou dar aqui uma diferença gritante, tá certo? E básica. É uma demonstração. Olha só. Vamos para esse caso aqui. Ó, eu estou aqui, tá certo? Apoio toda a torácica. Apoio toda a torácica. Na hora que eu caio para trás, ó, olha só. Apoio ainda na toda torácica. Se você tiver uma cadeira dessa que incline para trás e veja que você relaxa bem mais, né? Você chega e devolve a curvatura da lombar. Mesmo sem você querer, você devolve a curvatura da lombar. Perfeito? Então, olha só o que é que acontece. Eu estou aqui, né? Eu estou sentado aqui e aí, na hora que eu faço isso, eu diminuo a pressão na minha lombar. Perfeito? Agora lembre, eu tinha mostrado a diferença gritante. Essa é a correta, tá certo? Olha só. Deixa eu virar pro lado de cá, ver se fica melhor assim. Acho que assim fica melhor. Olha só, essa é a correta, perfeito? A torácica foi junto, ó, a coxa foi junto. Qual é a errada que normalmente fazemos em casa ou na sala de aula? É assim, ó. Eu boto a bunda lá pra frente, tá? Olha, não está encostado e aí eu vou e encosto. Não é a cadeira que vai para trás. Sou eu que vou. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar aqui.
É, olha aqui embaixo, a minha lombar não está apoiada, né? E aí, isso aqui vai ter uma pressão muito grande, né? Na hora que eu sento aqui normal, e aí eu faço isso, olha só, tá vendo? Minha lombar está encostada ainda, né? Na hora que eu não faço isso e faço aqui, ó, minha lombar não está encostada. E aí isso gera uma pressão discal muito grande, se você não tiver um apoio, tá certo, galera? Eu estou falando sem apoio na torácica, né? Sem apoio na torácica, você gera uma pressão muito grande. Deixa eu mudar de cor aqui, deixa eu ver se o amarelo pinta. Perfeito, dá para ver, né, galera? Então, vamos lá, o que é que acontece? Se eu pegar a situação que eu falei agora, a cadeira está assim, certo? Isso aqui é a cadeira. Deixa eu vir de preto mesmo. Isso aqui é a coluna da pessoa, certo? E a coluna está ereta, olha só. Então, a coluna está ereta. Quais são os pontos de apoio que eu tenho? Aqui e aqui. Perfeito? A força vai ser empurrada para onde? Para onde é que vai estar a força? Para baixo. É isso? Olha só. Deixa eu pegar aqui duas canetas, vai dar certo. Então, eu estou assim, ó. Eu estou assim, perfeito? Eu estou assim. E aí, eu tenho uma pressão assim, certo? Então, eu tenho uma força assim, ó. Não é isso? A gravidade não está desse jeito? Não é isso? A gravidade vai em direção ao chão. Se eu virar aqui para cima, olha só o que é que aconteceu. Olha para onde é que está a força. Então, esse tipo de força aqui, ó, quando o objeto está assim e a força se encontra assim, que essa angulação aqui, ó, é a mesma dessa. Isso daqui é o quê? Isso aqui é uma força flexiva, beleza? O que é uma força flexiva? A gente viu os três tipos de força, né? Os quatro tipos de força. Força compressiva, força tracional, força flexiva e força de cisalha. Qual é o pior para o nosso sistema? É a cisalha, né? A cisalha é pior. Mas logo depois da cisalha vem a flexiva. Ela tem um poder de danificar muito grande a nossa coluna, tá certo? Então, olha a diferença gritante. Você pode lesionar sua coluna simplesmente porque está sentado sem apoio na torácica, né? Na torácica. Porque na hora que eu faço aquilo que eu falei para vocês de inclinar para trás, sem esse apoio, observe que o apoio sobe aqui para a cervical. E aí, tanto a torácica quanto a lombar vão ficar sem nenhum apoio. Isso gera um aumento da pressão intradiscal, né? Interdiscal, né? Isso gera um aumento muito grande, maior do que aqui, ó. Maior do que sentar ereto. Essa posição aqui, ó, é maior do que sentar ereto, né? Então, a letra C, ela tem uma pressão intradiscal menor. Por quê? Porque tudo isso aqui, ó, todos esses outros, a pressão está indo de cima para baixo, né? Gravitacional, tá certo? E aí compressiona muito forte. Nesse caso aqui, você pega essa mesma força e está aplicando assim, ó, né? Está aplicando para baixo. Só que essa força, nesse caso aqui da C, já que eu tenho apoio, o que é que ela está fazendo? Uma força na diagonal, né? Essa força na diagonal significa uma força assim, mais uma força assim. Qual o tamanho dela? Do tamanho da ponta máxima da seta. Perfeito? Então, se em todos a seta da pressão
da compressão é desse tamanho, a seta da compressão daqui, da letra C, vai ser desse tamanho, ou seja, bem menor. Vai ter uma parte que vai estar empurrando ela em direção ao banco, e aí o banco suporta esse peso, essa pressão. E aí por isso que eu tenho uma diminuição na pressão. Você pode fazer até em casa, né? Se for fazer, faça com essas cadeiras que elas inclinam com você. Observe, falar novamente, tem que ter apoio em toda a coluna, na sacral e na torácica, tá certo? A lombar vai ficar sem, não tem problema, a cervical vai ficar sem, não tem tanto problema, perfeito? E aí eu venho para outra, que é a melhor ainda, fazer de verde, que é a melhor de todas, né? Essa D, olha só, por que que ela é melhor de todas, né? Por que que ela é melhor de todas? Simples, vamos observar. Um apoio na lombar diminui a pressão intradiscal, perfeito? Né? Essa daqui gera uma diminuição na pressão intradiscal, perfeito? Pressão intradiscal diminuiu. Nessa daqui, gera uma diminuição até maior do que essa na pressão intradiscal. Perfeito. Então, a letra D, ela é aquele suporte na lombar, mais o banco inclinado para trás. Então, você junta esses dois, né? Você tem uma junção desses dois. Então, existe uma diminuição bem maior na pressão intradiscal, né? Apoio na lombar e a pessoa inclinado. Olha só, é o menor ponto possível, tá certo? Menor ponto possível. Olha só, esse cara aqui está inclinado, sem apoio na lombar e a pressão dele está baixa por causa disso, né? Desse daqui. Então, olha só como é. A pressão, a compressão existente nessa coluna vertebral, a compressão, né? Deixa eu apagar essa seta. Ou então vou deixar. Essa daqui é a compressão que existe nessas duas, ó. Nessa e nessa. É essa seta aqui, ó. Perfeito? A que vai existir nessa e nessa, a compressão é desse tamanho. Diminuiu, né? Só que aí eu também vou ter uma compressão assim, ó. Um movimento dessa forma. Tá certo? Coisa que esses não têm. Mas não tem problema porque eu estou apoiado. Nesse caso aqui, eu não tenho apoio na lombar. Já que esse tem um apoio, então até essa seta aqui, ela vai diminuir na lombar porque eu tenho uma diminuição na pressão, né? Porque eu tenho um apoio na lombar. Observe novamente, ó. Nesse daqui, a lombar, nesse daqui, né? Deixa eu apagar aqui. Nesse daqui, a lombar, ela não tem um apoio. E observe que ela está mais reta. Essa daqui, ela tem um apoio, então ela está mais curvada. Eu preservo essa minha curvatura, não é isso? Melhor. Por quê? Porque tem um apoio, não é isso? Ah, eu não tenho apoio, como é que eu faço para diminuir? Pega um banco que inclina, né? Qual é a melhor situação? Um banco que inclina com apoio. Eu não tenho um apoio, banco que inclina já dá certo. Eu não tenho banco que inclina, arruma um apoio. Ah, mas eu não tenho apoio nem banco que inclina. Aí você está forçando a barra, né? Porque você não tem uma toalha em casa, não tem um travesseiro, não tem nada que você possa colocar na altura da lombar para gerar esse apoio e diminuir essa pressão. Vamos ser sinceros que é difícil, não tem, tá certo? Então vamos lá. E aí a letra E, vamos aqui, a letra E de azul. A letra E, eu tenho um aumento na pressão intradiscal. Mas por quê? E por que esse aumento é tão gritante, já que ele está inclinado? Olha só, ele inclinado, tanto a pressão intradiscal dele está próximo da letra B, tá certo? Está próximo da letra B, né?
Mas por quê, professor? Olha só, eu não tenho apoio na lombar, então a lombar dessa pessoa já está um pouco reta, né? Quando eu não tenho apoio na lombar, olha só o que acontece. Sem apoio na lombar, um pouco reta. Mas essa aqui não está um pouco reta, ela está muito reta. Ela está totalmente reta, não é isso? Olha aqui o encaixe, ó. Aqui está muito mais distante do que aqui, ó. Esse lado aqui da sacral está muito mais distante do que esse. Coisa que se repete aqui. Coisa que não temos aqui, nem aqui, né? Mas por que que isso está acontecendo? Olha só o que fizeram. Apoio na torácica, lá em cima, lá próximo da cintura escapular. Mas por que que isso vai gerar? Porque, olha, eu tenho essa curvatura, né? A torácica vai ter essa curvatura, não é isso? Então, a torácica tem essa curvatura assim, e o que é que acontece? A torácica tem essa curvaturazinha assim, e o que é que acontece? Acontece que se eu empurro essa torácica para frente, se eu empurro minha torácica para frente, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que jogar a lombar para reto para poder aliviar essa pressão. Então, quando você bota um apoio lá na lombar ou lá na torácica, próximo da cervical, você tem uma retificação da coluna lombar, o que vai gerar uma lombalgia, né? Então é muito errado aquilo que muita gente faz, que é pegar um apoiozinho e aí coloca aqui na lombar, aqui na torácica, né? Tipo, bem aqui embaixo, nas costas, para aliviar. Não é aqui, é lá na lombar, né? Se for colocar, coloca aqui, ó, na cervical, né? E outra, é na cervical, olha só. Esse apoio aqui deveria ser na cervical, não na cabeça, na cervical. Perfeito? Por isso que a gente vê agora aquelas almofadas que elas são assim, ó. Não é isso? Tem as almofadas que são assim, que é porque esse apoio aqui vai ficar na cervical, aqui, ó, certo? Ele não fica na cabeça, ele fica na cervical. Perfeito? Então, como você tem uma retificação da coluna, você tem um aumento da pressão intradiscal, tá certo? Então, é melhor que nem tenha esse apoio, né? É melhor só colocar o apoio na lombar. Se for colocar algum apoio aqui na altura da cervical. Beleza, galera? Não botar abaixo, porque senão você aumenta a pressão, nem acima, porque senão você vai fazer isso. E aí você vai dobrar muito para frente a cervical, né? Perfeito? Então, vamos só fazer um resumozinho aqui agora. Apaga tudo. Vamos voltar do início. Letra A, pressão, compressão gravitacional muito elevada, pernas flexionadas, eu aumento a retificação nessa região e aí eu vou aumentar a pressão intradiscal, né? Pressão dos discos intervertebrais, perfeito? No caso de um apoio na lombar, eu diminuo a pressão porque eu diminuo a retificação da coluna lombar. Eu aumento a sua curvatura e aí por isso aqui eu tenho uma diminuição na pressão intradiscal, né? Existe ainda uma forte força compressiva gravitacional, mas por esse apoio estar aqui, eu alivio essa pressão na lombar, né? Letra C, eu vou para amarelo, né? Letra C, eu tenho uma diminuição mais ainda da pressão intradiscal, porque agora essa força gravitacional, que era desse tamanho, passa a ser uma força gravitacional desse, né? Só que aqui eu tenho uma força atuando assim, ó, também, tá certo? Em direção ao banco, né? Então, essa força em direção ao banco, ela vai ser suprida porque ela está empurrando para o banco e o banco retorna. Então, tem uma diminuição da pressão intradiscal simplesmente porque eu estou inclinado para trás com todas as costas apoiadas, perfeito? Mesmo tendo uma leve retificação aqui da
lombar em comparação a essa daqui, tá? Letra D. Letra D, a gente viu que é a melhor situação possível, porque, olhe, a pressão intradiscal está mínima. Por quê? Repete-se esse fenômeno. A força gravitacional, tá certo? A força gravitacional está menor. Eu tenho uma força empurrando a coluna para o banco, só que dessa vez eu tenho um apoio na lombar. E aí a lombar ela não vai ficar mais reta, né? Ela vai voltar a ter sua curvatura, tá certo? A lombar vai voltar a ter sua curvatura normal e aí ela consegue ter um alívio de pressão. No caso da letra E, eu tenho um aumento de novo da pressão intradiscal. Porque, mesmo estando inclinado e a força gravitacional sendo pequena, eu ainda tenho essa força empurrando para o banco. Ó. Só que aqui não está encostado no banco, nem aqui. Então eu forço uma retificação. Isso tudo porque foi colocado simplesmente um apoio na região da torácica, principalmente próximo ao final da torácica, perto do início da cervical. Né? Então não foi no canto correto, por isso que existe novamente um aumento da pressão intradiscal. Perfeito, turma? Então, galera, eu vou terminando essa aula por aqui. Eu sei que a gente não passou de um slide, né? Foi só esse slide aqui, mas isso aqui, por experiência de aula, em sala de aula, acaba gerando muita discussão e acaba sendo um pouco complicado, tá certo? Então, estou aberto a perguntas, a questionamentos, pode perguntar, eu vou tentar responder o mais rápido possível, tá certo? Mas qualquer coisa, reveja esse vídeo quantas vezes você sentir necessidade, perfeito? Então, galera, por hoje é só e espera aí para a próxima aula que vem já já e tá excelente, beleza? Valeu, galera. Um forte abraço.